Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas saiba que ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor separou para poder estar palestrando contigo, porque para Deus não existe acaso, para Deus não existe coincidência, para Deus existe Deus. Então, se você está diferente a esse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no seu coração. Saiba que você não vai sair daqui de qualquer maneira, amém? Eu já quero chegar profetizando na sua vida. Eu quero profetizar que aonde você colocar a mão, abençoado será. Eu quero profetizar que tudo que você colocar a mão vai ser próspero. Tudo que você colocar a mão vai dar certo. Tudo que você colocar a mão vai para frente. Eu quero profetizar bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre as tuas finanças, sobre a sua vida espiritual. Eu quero profetizar o novo de Deus para você. Amém? Recebe aí essas palavras em nome de Jesus. Vamos orar, porque a oração ela abre os céus, ela desfaz o principado e a potestade, que são demônios que não deixam nosso louvor subir, a nossa oração subir. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai amado e Pai querido. Senhor, perdoa os nossos pecados, palavra, obra, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito que não provém de Ti. Senhor, nos cobre com o Teu sangue. Senhor Jesus, Teu sangue carmesim. Nos esconda na fenda da rocha. Senhor, trabalha no nosso coração, na nossa mente. Senhor, que viemos descer para desaparecer e que Tu venha crescer. Senhor, dentro de nós, no nosso coração, fala conosco, porque necessitamos ouvir a Tua voz. Senhor, eu te peço, Senhor, por essas pessoas que estão inscritas no canal. Senhor, visita cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada um que está inscrito. Senhor, visita a casa, visita a parentela. Senhor Jesus, vai tocando. Se tiver alguém enfermo, alguém doente dentro da tua casa, Senhor, dentro desta casa, tu entra com cura em nome de Jesus. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, papai. Senhor, toma o primeiro lugar, Senhor, toma o Brasil, toma os hospitais, Senhor, as pessoas que estão sendo entubadas, as pessoas que estão pedindo socorro no leito do hospital. Jesus, entra com o teu refrigério, eu passo para tuas mãos e já te agradeço. Toma o Brasil em tuas mãos, os governantes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado. Tem vídeo de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. Tem a página no Instagram, onde tem devocionais todos os dias, no Facebook. É lá também que eu coloco a minha agenda de pregação, é lá em nome de Jesus. Amém? E eu quero deixar aqui, antes de eu deixar meus beijos e meus abraços, eu quero pedir para você deixar o seu likezinho, que toda vez que você deixa o seu joinha, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa para o feed de outra pessoa. Então não saia desse vídeo em nome de Jesus, sem deixar o seu like, sem deixar o seu joia, e compartilhe no mínimo com 3 pessoas. Se tiver alguém enfermo dentro da sua casa, coloca o nomezinho dela aí, porque essa semana é semana de monte, tá? Eu sempre aviso quando eu tô indo pro monte. Essa semana é semana de monte. Deixa o nome aí, que eu quero subir com o nome da sua casa e da sua família. Quero deixar meu beijo aqui para Cleudilene Vieira Chaves. Ui, meu Deus. Raquel Silva, Ana Luísa Zarete, Karina Sebrae, Ana Paula Ardamo, Luísa Raquel, Patrícia de Paula Guiar, Dágina, toda a sua casa, Fabiana Andrade, Elisa Martinelli, Aline, Ana Paula Barbosa, Marcela, minha tia Vera, minha tia Ana, que me assiste também, em nome de Jesus. Eu sempre esqueço de mandar os meus abraços e meus beijos. Elas me falam, olha, eu assisto, tá? Meu beijo e meu abraço para você em nome de Jesus, amém? Já abra sua Bíblia em Lucas 5, em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. O título é o chamado aos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido,
deles estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era do Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudá-los. E eles foram e encheram os barcos de maneira tal que já iam a pique. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra gloriosa que fala da pesca maravilhosa, né? Aqui Jesus estava junto do lago de Genezaré e ele estava na beira da praia e ele começou a pregar. E antes ele viu 2 barcos que tinham acabado de chegar do mar. Os pescadores estavam lavando as suas redes. Os pescadores estavam lavando as suas redes, estavam cansados, estavam cabisbaixos. Você está entendendo que eles pescaram a noite inteira e nada vinha na rede. Você está entendendo? E aqui eles já estavam lavando as redes para ir para sua casa, para ir descansar, porque amanhã era outro dia. E a palavra vai dizer que Jesus começa a pregar e pede permissão para subir no barco. E Simão, que aqui era Pedro, né, que ainda era Simão, ainda não tinha sido trocado o nome dele, dá permissão para ele subir no barco e ele pede para afastar um pouquinho da multidão, só para o barco entrar um pouco na água, porque o barco estava fora da água. Ele pede para o barco se afastar um pouco e começa a pregar a palavra de Deus. E depois que ele acaba de pregar para aquela multidão, ele vira para Simão e fala assim: agora lança-te ao mar alto, vamos ao mar alto e você vai lançar as suas redes. E Simão fala para ele: mestre, em outras palavras, tu não está entendendo, eu sou pescador há muitos anos e essa hora não dá peixe. Eu pesquei a noite toda e a minha rede veio limpa, portanto que quando o senhor chegou eu estava lavando a rede, eu conjecturo que ele falou tudo isso para Deus, para Jesus. E Jesus fala assim para ele: lança, dizem, lança as vossas redes para a pesca. E ele fala assim: Senhor, sobre a tua palavra. Olha só que interessante. Primeiro Jesus está pregando na beira da praia. Avista um monte de pescadores cansados, cabisbaixos. É assim que Jesus faz na nossa vida, quando ele nos avista. Ele vê aquilo que ninguém vê. Jesus vê. Jesus olha o pecador, né? Vê você cheia de defeito, cheia de falha, cheia de imperfeição, mas mesmo assim ele te vê. E quantos de nós chegamos na presença do Senhor cansado, cabisbaixo, desesperado, desiludido, cansado da sua vida, e aqui eles estavam lavando as redes, desanimado, né? E Jesus entra no barco deles. Olha só, quando Jesus entra no barco da nossa vida, ele automaticamente ele traz um pouco o nosso barco para dentro do mar. Significa que ele nos leva para uma experiência com ele, né? E aqui, depois que ele pregou e eles escutaram a palavra, reconheceram Jesus como mestre, né? Porque ele chama Jesus de mestre. Ele reconheceu a palavra, né? Reconheceu a autoridade de Jesus. E é assim, quando a gente chega na casa de Deus, a gente está chegando na presença de Deus, Jesus entra no nosso barco, começa a palestrar conosco e começa a nos trazer para águas profundas, né? Ele começa a tratar comigo e com você, quando você está na presença de Deus. E ele fala assim, ó, lançai o barco para o mar, vai mais fundo, que Jesus quer falar comigo e com você, que nós estamos muito no raso. Jesus está falando hoje aqui para pessoas que é necessário você entrar mais dentro da água, é necessário você se lançar mais na presença de Deus, é necessário, sabe,
Você não olhar para um lado, não olhar para o outro, você se lançar. Às vezes não queremos nos lançar na presença de Deus, não queremos entrar mais, não queremos compromisso. Às vezes tem gente que não quer compromisso nem na igreja, quer só ficar sentado do banco e do banco ir embora, sabe? Não quer compromisso com a casa de Deus, não quer compromisso com a obra de Deus, quando o Senhor nos chama não para ficar sentado no banco. O Senhor nos chama eu e você para lançar rede. E aqui ele fala para Pedro, entra mais um pouquinho, vai ao mar alto. Nós sabemos que no mar alto a onda é mais, né? No mar alto é quando seu barco balança mais, no mar alto é quando você pega a tempestade, no mar alto é mar alto. Sabe, aqui ele chamou Pedro para entrar no mar alto. Deus hoje está te chamando, entra mais na minha presença. Desce mais à casa do oleiro, jejua mais, se consagra mais, me busca mais na madrugada, entra mais para dentro, vem para o mar alto. E aqui Jesus fala para ele lançar as redes, ele fala, Senhor, eu pesquei a noite toda. Imagina um homem experiente, um pescador, porque Pedro, eu conjecturo, né, que ele não tinha só esse barco, ele devia ter mais barco. Pedro era um empresário da pesca. Ele conhecia bem o mar, sabe? Eu tenho tios que são pescadores e eles olham para o tempo e falam, vai chover e chove. Vai ventar vento nordeste, vento noroeste e venta, irmãos. Então, porque eles são pescadores. Então, eles conhecem o mar, sabe? Eles conhecem o tempo. Pedro aqui também conhecia. Pedro sabia que aquela hora não tinha peixe. Você está entendendo? Mas ele fala assim, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. É sobre a palavra. Olha o poder da palavra de Deus. Eu não sei o que Deus te prometeu, sabe? Talvez você esteja com uma promessa aí debaixo do braço. Talvez Deus falou que vai libertar sua casa e você ainda não viu nada, mas é sobre a palavra de Deus. Se ele falou, ele vai cumprir. Independente qual foi a sua promessa é de cura, se ele falou, ele vai curar. Se ele falou que ele vai libertar, ele vai libertar. Se ele falou que ele vai abrir porta, ele vai abrir porta. É sobre a palavra, sabe? A palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus lança a palavra, ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Ele não é político. Se ele falou que você vai vencer, você vai vencer. Se ele falou que ele vai transformar, ele vai transformar. Se ele falou que tem jeito pro teu casamento, tem jeito pro teu casamento. Você tá entendendo? Acalma o teu coração. Tá temendo por quê? Tá com medo de quê? Eu sei que você já lançou as redes muitas vezes. Eu sei que você tá cansada, eu sei que você tá cansado porque foram muitas tentativas, sabe? Você não foi a sua primeira tentativa, foram muitas tentativas. Você lutou muito, você orou muito, você buscou muito, você falou muito, foi tudo muito. Mas agora você tá aí lavando as suas redes, tá desanimado porque você tá indo para casa sem nada. Você tá entendendo? Você pescou a noite toda e nada veio na sua rede, sabe? É como se você orasse o tempo inteiro e Deus não atendesse. Você tá entendendo? Aí Jesus entra no teu barco. E quando ele entra, ele nos leva para uma intimidade maior. Ele fala, vem pro barco. Agora que você está no barco, agora que Jesus está no barco, ele te leva para experiências mais profundas. Você está entendendo? Ele te leva para intimidades mais profundas. E aqui a palavra fala que Pedro fala para ele que vai lançar rede sobre a palavra dele. E quando ele lança a rede, é tanto peixe, que ele começa a escapar das redes. Sabe por que começa a escapar? Porque Pedro não estava com a estrutura para aquela quantidade de peixe. Às vezes as coisas escapam da nossa mão, né? Porque não temos estrutura para aquilo ainda. Você está entendendo? Aqui Pedro não tinha estrutura e o barco de Pedro não tinha estrutura para aquela quantidade de peixe. Talvez você já recebeu algo do Senhor e deixou escapar. Talvez foi um casamento, talvez foi uma porta de emprego, foi algo que escapou das suas mãos porque você não teve estrutura, você não teve sabedoria, você não teve discernimento e agora escapou da sua mão como esses peixes que estavam escapando. Portanto, que ele começa a fazer sinal
sinal para o outro barco vir ajudar, porque eles estavam indo a pique. Era tanto peixe que eles estavam afundando. Talvez você esteja assim como o barco de Pedro, e na pique, porque você não está aguentando, você não está com estrutura para segurar o que Deus colocou na sua mão. Você não está tendo sabedoria para segurar o seu casamento, não está tendo sabedoria para segurar o seu trabalho, não está tendo sabedoria para administrar a tua casa, não está tendo sabedoria para administrar o teu filho, a tua filha que está nas drogas, na prostituição, está na desobediência, não quer te ouvir, porque você não está tendo estrutura. Mas olha só o que Pedro fez, ele começou a pedir ajuda. E a ajuda veio dos outros barquinhos, do outro barquinho que estava no mar. Talvez você precise de ajuda. E o nosso mal é que a gente não quer pedir ajuda. O nosso mal é que a gente acha que somos suficientemente e não precisamos de ajuda de ninguém. Eu quero dizer para você que todos nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Ninguém é uma ilha. Você não é uma ilha. Pedro aqui começou a pedir ajuda, você está entendendo? Porque o barco dele ia virar, os peixes estavam saindo porque ele não estava preparado para aquilo, sabe? Para aquela bênção tão grande. Talvez você ainda não recebeu a sua bênção porque ela é tão grande, se Deus te der agora, você vai deixar escapar comer esses peixes. Você não está preparado. Talvez você ainda esteja no mar alto porque Deus ainda está te preparando, porque no tempo certo, no momento certo, Ele vai colocar a bênção na sua mão, Ele vai abrir a porta certa para você, sabe? Ele vai colocar as coisas que estão fora do lugar no lugar, mas não queira remar com a sua mão e não queira jogar a rede antes que Deus fale para você jogar. Só joga as suas redes quando Deus falar joga. Vai, liga, toma decisão. Não tome decisão sem antes falar com Deus. O nosso mal é porque queremos tomar decisão. Pedro aqui, não foi a decisão de Pedro voltar para o mar. Não foi a decisão de Pedro jogar as redes. Não foi Pedro que tomou a decisão. Foi Jesus que profetizou. Em cima da palavra que Jesus profetizou, ele obedeceu. Então, em cima daquilo que Deus profetizou na sua vida, que Deus falou que vai acontecer, faça. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus é com você. Às vezes ficamos com medo do desconhecido. Ficamos com medo, achamos que não vamos conseguir, que aquilo não é para nós, sabe? Que aquilo não é. Pedro aqui foi corajoso. Primeiramente, ele se afastou da areia. Ele obedeceu. Ele ouviu. O nosso mal é que a gente não para ouvir Jesus. A gente ouve todas as vozes do mundo inteiro, mas Jesus a gente não ouve. Peça para Deus para tirar as escamas do seu ouvido para que você possa ouvir o que Jesus quer com você, para que você possa ouvir o que Deus tem planejado para você, em nome de Jesus. E aqui a palavra fala que Pedro, nesse momento, reconheceu Jesus. Você está entendendo? Ele reconheceu que havia um mestre, que havia um Deus no barco dele. Que você possa reconhecer que você pode estar no meio da tempestade que for, mas que há um Deus no teu barco. Que você possa reconhecer que no meio da adversidade que você está vivendo, há um Deus no seu barco. Coloque aí nos comentários. Há um Deus no barco da minha vida. Há um Deus no barco da minha vida e Ele não vai me abandonar. Há um Deus no barco da minha vida e Ele não vai me abandonar. Há um Deus no barco da minha vida e Ele não vai me abandonar. Seja profeta para você. Porque quando você começa a escrever, você começa a profetizar. E no mundo espiritual entende aquilo como profeta. O profeta está escrevendo. Então profetiza. E entra em águas mais profundas, sabe? Não fica triste se a tua bênção ainda não chegou. Você ainda não está preparado para lançar as redes. Você só está no mar alto. Mas o momento de lançar as redes vai chegar. E quando chegar, Jesus vai falar, vai. E você vai. E a bênção vai ser tão grande que vai alcançar outras pessoas. A bênção aqui para esses discípulos foi tão grande que eles tiveram que chamar os outros barquinhos. Você está entendendo? Para ajudar. A bênção que Deus coloca na nossa mão sempre vai alcançar outra pessoa. Deus nunca dá nada só para gente. A bênção que sempre vem de posse para nós sempre vai alcançar os nossos familiares. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você no dia de hoje.
Que você possa ir para águas mais profundas com o Senhor Jesus, né? O profeta, Deus levou o profeta com água nos artelhos, no joelho, na cintura e aqui no ombro. Quando chegou no ombro, ele fala assim: Senhor, eu não posso. Porque ali era Deus que estava levando ele. Deus estava mostrando: ei, eu quero que você tenha intimidade maior comigo. Deus está falando para alguém aqui que é necessário você ter mais intimidade com Deus. É necessário. Eu sempre costumo falar que as pessoas, quando querem bênção, vão lá e assaltam Jesus. Você vai à casa de Deus, pede oração a alguém, vai lá, bota a mão no bolso de Jesus, tira a tua bênção e vai embora. Não volta nem para agradecer. Que você não seja um desses assaltantes de Jesus. Que você possa entrar, sabe, para águas mais profundas, falar: Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim? Se lance. Se lance que as suas redes vão vir cheias e você não vai perder nenhum peixe. A bênção não vai escapar da sua mão, porque Deus vai te dar estrutura. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, dá estrutura a essa mulher, dá estrutura a esse homem, Senhor Jesus. Acalma esse coração, que ele venha ter estrutura, que ela venha ter estrutura, Senhor, para lançar as redes, que ela não venha perder a promessa, que ele não venha perder a promessa que tu colocou na mão dele, na mão dela, em nome de Jesus. Visita a casa dessa mulher, visita cada filho, cada filha, Senhor, toca no coração, muda a história, Senhor, como tu mudou a história desses discípulos. Pedro, Senhor Jesus, subiu nesse barco, quando ele saiu do barco, ele era outro. Então, que esta mulher, esse homem que está me ouvindo, se eu possa entrar de um jeito nessa live e sair de outro. Aquele que precisa de cura, tu cura. O que precisa de libertação, tu liberta. O que precisa de uma providência, tu entra com providência, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos cada pessoa, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra do Senhor Jesus, está precisando do haja. Sabe, aquela pessoa que você sabe que papai está chamando ela para águas mais profundas e ela não está entendendo o porquê que papai está apertando ela. Passe essa live para ela, para que ela possa entender que Deus também nos leva para a água profunda para nos provar. Beijo grande e até a próxima.